Cerca de um ano atrás, antes do início do atual governo, mostramos como havia dois caminhos possíveis para o terceiro governo Lula: o da responsabilidade fiscal e o da imprudência com as contas públicas. Lula, como já era claro pelas suas declarações desde a campanha, escolheu o segundo caminho. Todavia, para manter as aparências, o atual governo decidiu ao menos fingir que deverá se preocupar com a saúde fiscal do país e prometeu substituir o teto de gastos pelo seu novo arcabouço fiscal, se comprometendo a realizar um ajuste das contas públicas, mas que obviamente não será realizado pelo corte de gastos, mas sim através de um aumento das receitas, principalmente por meio da elevação da carga tributária, que já é absurdamente alta. Neste vídeo de um ano atrás, mostramos como era provável que em seu início o atual governo tivesse resultados positivos, o que vem se concretizando, mas o que acontecerá daqui para frente? Neste vídeo, mostraremos quais são as consequências inevitáveis da escolha do atual governo e de como isso afetará negativamente a vida de todos os brasileiros. O vídeo de hoje é patrocinado pela Morgantes Metais, uma empresa focada em oferecer metais e joias preciosas de alta qualidade a um custo acessível. No mundo de hoje, em que a perda do poder de compra se tornou uma constante, encontrar formas de preservar o seu patrimônio e se proteger das instabilidades geradas por políticas econômicas irresponsáveis se tornou uma necessidade básica. Ao longo da história, nenhuma classe de ativos mostrou melhor capacidade de realizar tal feito como os metais preciosos, e com a Morgantes Metais você descobrirá que comprar ouro e prata cabe no seu bolso, sendo a única no Brasil a vender barras de prata de 1 grama. Mais do que ouro e prata, na Morgantes você também encontrará joias diferenciadas, além de serviços como gravações a laser, purificação de metais preciosos e pedidos personalizados. Confira mais no site morgantes.com e use o cupom ECONOFÁCIL para ganhar 5% de desconto na sua compra. Como já era esperado, Lula decidiu por montar uma equipe econômica heterodoxa, chefiada por Fernando Haddad. Com um viés fortemente progressista, a equipe econômica do atual governo acredita que o Estado deva ser o indutor da economia, e por esse motivo, cabe ao governo incentivar o crescimento econômico através de mais gastos e mais regulamentações, já que, de acordo com essa corrente de pensamento, o mercado, ao ser deixado livre, fica fora de controle e beneficia os patrões em detrimento da classe trabalhadora, que é explorada continuamente. Entretanto, o atual governo sabe que a deterioração fiscal que acompanha a adoção dessa política de mais gastos não é bem vista pelos mercados, que já nos primeiros sinais de irresponsabilidade das contas públicas tende a retirar seu capital do país, principalmente no caso de países com um histórico não muito confiável, como é o caso do Brasil. Sendo assim, o atual governo está se esforçando para manter as aparências de responsabilidade, mas é questão de tempo até ficar nítido para todos que as coisas vão desandar bastante nos próximos anos. Para 2023, a toalha já foi jogada e a previsão do próprio governo é que o déficit seja de cerca de 1,5% do PIB. Mas e para 2024? O PLOA, ou Projeto de Lei Orçamentária Anual, é um documento elaborado pelo governo federal que contém a previsão das receitas e despesas públicas para o próximo ano fiscal e que detalha como o governo pretende arrecadar e gastar recursos ao longo do ano seguinte, incluindo despesas com saúde, educação, segurança, infraestrutura, entre outros setores. O documento referente a 2024, enviado pelo governo, estima que a proporção das receitas em relação ao PIB irá subir de 17,8% em 2023 para 19,2% em 2024, enquanto a proporção das despesas em relação ao PIB irá se manter estável em 19,2%. Desse modo, tal projeção indica que o governo brasileiro espera zerar o déficit fiscal em 2024. Sendo mais exato, o governo teria um superávit de 2,8 bilhões, o que, apesar de pouco, de fato seria um resultado maravilhoso. Seria, caso tal projeção não fosse tão realista quanto um conto de fadas. Para concretizar essa projeção, o governo estima que haverá um aumento de 168,5 bilhões de reais nas receitas. Mas de onde virá esse dinheiro? Seguindo as recomendações de uma boa administração pública, um orçamento equilibrado deve subestimar as estimativas de receitas e superestimar as despesas, colocando uma margem para despesas inesperadas. No atual PLOA, o governo fez justamente o oposto. O problema é que tanto as estimativas de despesas quanto das estimativas de receitas são extremamente otimistas e são claramente inviáveis, o que está fazendo com que estas estimativas sejam contestadas por diversos especialistas.
Para conseguir tal feito, o governo estima que conseguirá aumentar as suas receitas em 168 bilhões de reais, que seria a quantia necessária para cobrir o aumento explosivo dos gastos. A maior parte da arrecadação prometida decorre de dois fatores: a tributação das chamadas subvenções do ICMS, ou seja, o governo federal quer tributar os benefícios fiscais concedidos pelos estados, e da retomada do voto de qualidade do CARF, que em resumo seria uma medida para forçar empresas a fazer acordos com a Receita Federal para encerrar conflitos sobre a tributação ocorrida no passado. Além disso, o governo promete cobrir o aumento das despesas tributando os super ricos, mas aqui há mais retórica do que fato. A cobrança de tributos sobre fundos exclusivos e offshores irá gerar uma receita pequena, apenas 12% do que o governo diz precisar. Outra fonte de receita estimada será acabar com os juros sobre capital próprio, mas que também não chegará nem perto da real necessidade de arrecadação do governo. Mas a controvérsia não acaba por aqui. Grande parte dessas medidas ainda precisam passar pelo Congresso, e mesmo que aprovadas, dificilmente conseguirão arrecadar os valores estimados pelo governo, pois as estimativas são irrealistas. Por outro lado, diversas despesas já contratadas pelo governo, como o aumento do Bolsa Família, o reajuste do salário mínimo e, consequentemente, dos gastos previdenciários, a correlação da tabela do imposto de renda, além do reajuste para servidores, não aparecem no PELOA de 2024. Ou seja, não entraram na estimativa de despesas do governo para o ano que vem. Além disso, os repasses do governo para o Congresso, através de emendas, têm quebrado recordes. O número de concursos públicos tem crescido, além da distribuição de cargos comissionados, que tem disparado. Como se já não fosse o bastante, a extinção do teto de gastos, substituído pelo novo arcabouço fiscal, determina que as despesas com saúde e educação estejam indexadas à receita corrente. Deste modo, os gastos com saúde terão que aumentar 18 bilhões já neste ano, em comparação com o previsto no orçamento. Em 2024, essa despesa terá que aumentar ainda mais, cerca de 50 bilhões a mais que o valor orçado para 2023. Para cobrir esse aumento absurdo de gastos, o governo tem buscado tributar tudo e a todos, anulando isenções e criando novos impostos sobre produtos e serviços. Gasolina, produtos importados, apostas esportivas, games, remédios, nada escapa do apetite voraz do governo por mais impostos. Ainda assim, apesar de todo o esforço, a arrecadação do governo vem caindo mês após mês. Apesar de não ter fechado seu primeiro ano, a fragilidade do discurso do governo em relação aos números apresentados em relação à situação fiscal gera muita insegurança. Frente ao abismo fiscal que vai surgindo através da contratação de novas despesas permanentes, ou seja, que irão se repetir nos próximos anos, o governo sugere cobri-lo com receitas não recorrentes, ou seja, com soluções temporárias, que só poderão ser usadas uma única vez, como exercer pressão sobre empresas públicas e privadas para antecipar pagamento de impostos ou desistir de disputas no CARF, como no caso com a Petrobras. É nítido que se o governo não mudar seu posicionamento em relação à atual trajetória fiscal do país, as contas não irão fechar, e o passo seguinte será fazer a velha maquiagem das contas públicas, coisa que a atual administração tem experiência, já que fizeram bastante isso em 2014 e 2015. Entretanto, maquiar as contas públicas não muda o fato de que as despesas do governo serão muito maiores que suas receitas e que essa diferença será compensada pelo Banco Central, através da monetização da dívida, como sempre acontece. A consequência inevitável de tal conjuntura será sempre uma maior inflação e uma maior taxa de juros. Ao mesmo tempo, aumentar a carga tributária de maneira tão extorsiva como o governo vem fazendo em um país pobre em que o governo já arrecada pelo menos 40% de tudo que é produzido pelos seus cidadãos, certamente irá colocar um fardo enorme sobre a economia já sobrecarregada por altos impostos e amarras regulatórias. O resultado inevitável de todo esse cenário será uma estagflação severa, semelhante ou pior do que aquela vivida durante o governo Dilma, que é considerada a pior crise econômica da nossa história, pelo menos até agora. Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like, inscreva-se no canal e considere se tornar um membro do Econofácil. Caso queira receber maiores informações sobre a economia mundial e o mercado financeiro, acesse o canal Econofácil no Telegram.